Olá, eu sou Adriana Paixão, terapeuta transpessoal sistêmica. Eu atendo em consultório com algumas técnicas como barra de axis, regressão, constelação com bonecos, inteligência emocional, trabalhando a jornada da criança interior. Também trabalho com a harmonização do mapa astrológico. E eu fui convidada pelo pessoal do CONAT para falar um pouquinho com vocês hoje sobre a importância da vivência terapêutica para o terapeuta. É interessante porque eu percebo que muitos terapeutas começam a sua jornada como terapeuta e foca no cuidado com o seu cliente, no cuidado com o outro e acaba não vivenciando a sua própria jornada. Normalmente as pessoas passaram por alguma técnica, algo lá no passado, gostam da terapia holística, mas estagnam no seu tratamento, no seu autocuidado e acabam focando só no trabalho, no cuidado do outro. Então a gente vai falar sobre autocuidado, autoconhecimento e autodesenvolvimento do terapeuta. E a gente inicia essa jornada perguntando quem é o ser humano mais importante para você. E se isso não estiver tão claro para você nesse momento, reflita sobre isso. Porque o ser humano mais importante para você é você mesmo. A gente não consegue entregar para o outro o que a gente ainda não tem em nós. Então, se você perceber que você está focando muito no outro, esquecendo da sua jornada, reveja o seu caminhar, o que você tem feito para o seu autodesenvolvimento, pelo seu autoconhecimento, porque isso é fundamental, não só para que você consiga entregar para o seu cliente de forma efetiva, quanto para que você consiga manter esses clientes e captar novos clientes, porque a gente só consegue entregar para o outro o que a gente tem dentro de nós. Te faço outras perguntas. O que você tem feito para se cuidar? Se autoconhecer e se desenvolver como ser humano. Porque o nosso desenvolvimento é constante. Não adianta a gente focar só nos cursos técnicos, preparatórios. É claro que eles são fundamentais, para que a gente tenha a parte técnica ok. Mas antes da gente pensar em fazer um curso para entregar a técnica para o outro, a gente também precisa usar ele para nós. Todo esse conhecimento ele precisa ser usado e aplicado também em nós. Isso é muito importante. Sobre o processo terapêutico. Será que influencia mesmo na entrada de clientes? Eu estando aí na jornada de autocuidado ou não? Influencia na evolução terapêutica do seu cliente? É claro que sim. Porque como eu falei lá no comecinho, se a gente não estiver se cuidando, se a gente não tiver algo para entregar para um outro, como que eu vou cuidar daquele meu cliente que me procurar com alguma questão? Se eu não trabalhei lá em mim as minhas questões que vieram da minha família, dos meus pais, dos meus irmãos, como que eu vou conseguir dar o acolhimento para aquele cliente que está me procurando? Ah, mas Adriana, eu sou terapeuta corporal, eu só aplico a parte corporal. Na verdade, não. Porque quando alguém procura um terapeuta holístico, mesmo que ele aplique uma técnica corporal e não tão emocional, tão espiritual, que seja, ou energética, ele está acolhendo aquele cliente. Aquele cliente muitas vezes vai procurar uma massagem, vai procurar uma técnica como aurículo e ele acaba desabafando com aquele terapeuta, aquela pessoa que está ali disponível. E se eu não tenho esse autoconhecimento em mim, se eu não estou me trabalhando, durante essa troca com o cliente, eu posso ter o start de alguns gatilhos emocionais inconscientes que habitam dentro de cada um de nós. E quanto mais eu estudo, quanto mais eu me cuido, quanto mais eu caminho pela minha vida, pela minha jornada, menores são as chances de eu ser pego pelo meu inconsciente, por esses gatilhos. E se eles aparecerem, eu me conhecendo, eu me tratando,
eu vou saber conduzir eles de maneira ok durante aquele atendimento e trabalhar eles com um terapeuta, né, com o meu terapeuta que eu sigo, meu terapeuta corporal, meu terapeuta emocional, meu terapeuta energético, meu terapeuta espiritual. Então é muito importante, tanto para entrada e manutenção dos clientes, o terapeuta estar nessa jornada de autoconhecimento e autocuidado. Bom, o objetivo de hoje, né, desse conteúdo que eu estou trazendo para vocês, é conscientizar a importância em praticar atendimentos e cuidados com qualidade para com o outro e para si próprio. Como que eu vou entregar para essa pessoa que está me procurando, que está me buscando, algo de qualidade se eu não estou proporcionando essa qualidade para mim mesmo? Então é importante que o terapeuta tenha sim uma jornada terapêutica dele, que ele tenha pessoas de confiança, né, ou um terapeuta holístico, ou um psicólogo, ou um transpessoal, alguém que esteja ali acompanhando a jornada dele. E para que tudo isso, né? Melhor qualidade de vida do terapeuta. Grande parte das pessoas que hoje atendem com terapias holísticas, o que eles estão buscando? Eles estão buscando melhor qualidade de vida, né? Em questão de horário, de fazer o que gosta, o que ama, o que aquece o nosso coração, entregar um valor diferente para a sociedade, para as pessoas. E se eu penso como terapeuta em fazer isso para o outro, por que não para mim também? Então eu preciso dessa qualidade de vida, e essa qualidade de vida engloba eu me cuidar, eu continuar olhando para mim, eu seguir essa minha jornada também. Até porque através dessas experiências que eu vivo, me tratando, me cuidando, me autoconhecendo, eu consigo levar mais conhecimento e mais acolhimento para esses meus clientes. Facilitar o processo de conscientização da sua jornada evolutiva e autocura. Como seres humanos, e como tudo na natureza, a gente está em constante evolução. Imaginem só, a gente inicia, né, os cursos, começa a atender, foca ali em atender 4, 5 clientes por dia, atendendo aí 4 vezes na semana, 5 vezes na semana, e acaba desfocando do tempo que você precisa para você. E quando você tem, você acaba focando na família, nas questões sociais, e você mesmo, aquele momento que você precisa ser acolhido, que você precisa passar pelo processo de quiropraxia, ou que você precisa passar por um processo de massagem, e até mesmo um processo de limpeza energética com outro terapeuta em consultório. Então é importante que o terapeuta veja isso como qualidade de vida também. E evolução. A gente tem constante evolução. E não é só evolução profissional. Nós precisamos evoluir como seres humanos. Só evoluindo como seres humanos a gente consegue entregar mais. Mais valor para o meu cliente, mais valor para a sociedade. Isso é fundamental. Melhor compreensão de que o terapeuta é o facilitador e não o curador dos processos terapêuticos do outro. É muito comum a gente, quando inicia, tá ali no gás, né, com toda a vontade de ajudar o outro, se colocar no lugar de curador do outro. Só que o processo de cura, ele acontece da pessoa para pessoa. E o terapeuta, ele é um facilitador desse processo. Então imagine só um terapeuta corporal, ele trabalha muito dentro do processo de dor física, né? Dificilmente as pessoas têm consciência de procurar um terapeuta corporal para manutenção ou para relaxamento. Algumas pessoas procuram, mas são poucas. Então quando alguém vai procurar um corporal, ele já está num processo de dor, certo? Imagine só se aquela pessoa ela tem processos arraigados, né, emocionais, que
que trazem aquela dor para o físico dela. Então, o terapeuta, se ele se colocar como um processo, como um facilitador, ele vai compreender que a dor que aquele cliente traz toda semana naquele corpo é responsabilidade do cliente, por questão de postura, por questões emocionais, pelo estresse que a gente vive nas grandes cidades. Agora, se ele se colocar como curador daquela pessoa, e aquela pessoa, às vezes, no final daquele processo corporal não saia 100%, né, sem aquela dor que ele trouxe, diminua aí uma porcentagem dela, ele pode se frustrar. Então, o terapeuta, ele é o facilitador do processo do outro e não o curador. A cura, ela habita em cada um de nós, dentro de nós. E o terapeuta, ele é aquele que vai mostrar para o cliente que esse curador está lá dentro. Ah, mas inclusive se eu for terapeuta corporal, sim. Se eu for terapeuta energético, sim. Se eu for terapeuta espiritual, sim. Se eu for terapeuta emocional, sim. Né? Eu vou chamar o cliente para a responsabilidade dele. Ah, Adriana, mas você falando assim, você está me dizendo que aquele cliente vai começar uma jornada comigo e não vai retornar. Ele vai retornar, porque ele tem outros processos para trabalhar. E conforme ele for evoluindo e for compreendendo e confiando no que você está passando para ele, confiando no que você também está se tratando, porque isso é visível, né? Os terapeutas que se cuidam, os terapeutas que acabam deixando para amanhã esse autocuidado, os clientes percebem porque a evolução terapêutica deles também caminha junto com a evolução do terapeuta. Conhecer outras abordagens terapêuticas para renovar seus conhecimentos e ter suporte terapêutico. Bom, eu trabalho mais na linha emocional, espiritual, energética. Hoje eu trabalho só com uma técnica que ela não é 100% corporal, mas ela tem um toque no corpo, que é o Barras, né? Que trabalha os pontos na cabeça. E todas as outras são no sentir, no emocional, no energético. Eu não tenho a técnica corporal. E eu conhecendo outros terapeutas que trabalham com outras técnicas como auriculoterapia, quiropraxia, massagem bioenergética, massagem relaxante, massagem tântrica, eu consigo indicar o meu cliente para iniciar a jornada dele com esses outros terapeutas. Porque muitas vezes a gente está com o cliente no consultório e a gente não consegue a evolução dele, porque tem coisas que estão no físico, né? E a gente acaba encaminhando para esse outro profissional. Ah, mas e se o cliente não voltar? Ele volta, porque ele vê que tem uma sinergia de trabalho, que aquele terapeuta que ele buscou inicialmente, confia no trabalho dele inicialmente, ele tem outras pessoas que ele também confia, e o seu cliente vai passar a confiar também. E a evolução terapêutica do cliente é muito maior, porque trabalha no holos, no todo, né? Físico, mental, espiritual, emocional, em todas as vertentes daquele cliente. E a gente sabe que existem registros emocionais que acabam ficando no corpo físico e que nem sempre essas técnicas mais energéticas conseguem trabalhar efetivamente. Se tiver com cascas, com couraças, né, a gente consegue limpar uma parte, mas tem coisas que precisa do toque. Como o terapeuta corporal, ele entende que às vezes ele não vai ter uma amplitude de acolhimento emocional daquele cliente durante o atendimento com a técnica corporal, e ele vai indicar para um colega que tem a técnica emocional, energética ou espiritual para atender aquele cliente. Então, quando eu me trato com outro profissional, eu sendo terapeuta, eu conheço o trabalho do outro, eu confio no trabalho do outro e consigo indicar o meu cliente para passar com ele. Então, por isso que é importante o terapeuta fazer essa vivência. Quem cuida precisa ser cuidado e desenvolvido. Então, terapeutas, permitam-se ser cuidados. E é um desafio pra gente, né? Porque às vezes eu vou passar por alguma técnica, né?
E às vezes eu fico ali, né, será que eu preciso ajudar? Será que eu preciso, né, trabalhar alguma coisa energética, trabalhar no espiritual? E aí eu paro e falo, Adriana, calma, peraí. Agora você precisa ser cuidada, permita-se ser cuidada, porque agora é o seu momento. Então, como a gente está muito ali em alerta, disponível para o outro, atendendo o outro, a gente acaba, quando vai para um processo de cuidado, a gente quer interferir no cuidado, né, que a gente está recebendo. E na verdade não, o terapeuta, quando ele entra no consultório como cliente, ele se desarma. Ele está ali como cliente, ele está ali para ser acolhido, para falar das suas dores, para falar das suas conquistas, né? Às vezes até procurar um outro terapeuta que tenha um conhecimento, uma jornada um pouquinho maior do que ele tem, para dividir a carga, porque a gente atende vários tipos de casos, vários tipos de pessoas, a gente tem uma conduta ética que a gente não pode ficar falando desses casos por aí, não é verdade? Então, se eu tenho um terapeuta de confiança, um profissional de confiança, eu posso dividir, pedir, inclusive, uma opinião dele referente àquele caso. E fica mais leve, né? Fica bem mais leve a nossa jornada. Estamos em constante processo de evolução. Então, que essa evolução para nós, terapeutas, venha pela nossa vontade, pelo amor que a gente tem por nós, e não pela dor. A gente precisa sair dessa frequência que precisa sempre aprender pela dor. É claro que como terapeuta, as pessoas nos procuram, na grande maioria, em processo de dor, ou físico, ou emocional, ou espiritual, né? Mas tem aqueles que às vezes querem um autoconhecimento, ele já participava de um processo terapêutico com outro terapeuta, ou de repente ele é da área e ele está querendo, né, ele busca essa evolução dele, mas grande parte busca na dor. E a gente precisa, como terapeuta, sair dessa frequência de dor, né? A gente não precisa viver nessa dor mais. A gente estudou, a gente estuda. Tem vários de vocês que realizam vários cursos, às vezes mais que um por semana. Eu mesma, eu atendo já há mais de 2 anos em consultório e eu continuo estudando. Hoje eu estudo psicanálise e espiritualidade. Então, assim, não deixem de se cuidar. A gente está em evolução. E quando nós, terapeutas, vamos fazer um curso, por mais que seja mais uma técnica para aplicar no cliente, ali naquele lugar existem pessoas que também estão fazendo curso com a gente, que pode virar excelentes parceiros lá na frente, né? Uma troca, um atendimento. Então não se feche no atendimento de vocês com o seu cliente. Se abram, se expandam, se abram para o coletivo. Isso é muito importante. O que é terapia holística? Bom, vocês com certeza sabem o que é, né? Vocês estudam, estão na jornada, isso para vocês deve ser bem comum, mas eu vou repassar esse conceito porque a gente vai falar lá na frente de outros aspectos que a gente não pode esquecer mais, tá bom? Bom, é o ONUS, a visão global, a visão sistêmica. Ele engloba a parte energética, física, emocional e espiritual. Então, você, terapeuta, que tem uma técnica corporal, você trabalha no corporal. Você, terapeuta, que tem uma prática mais energética, você trabalha no energético. E muitas vezes a gente se condiciona a ficar mesmo, né, naquela nossa especialidade, e tá tudo certo, perfeito. A gente precisa ser o melhor no que a gente faz, sem comparar com o outro. Eu estou dando o meu melhor para aqueles clientes, e são clientes que estão dentro da minha frequência energética e da minha frequência de evolução. Mas eu preciso, para que esse cliente, aquele cliente, continue evoluindo nas suas terapias, eu preciso que ele passe, de repente, com outro terapeuta que faz um cone, que faz um aurículo. Então, não adianta eu me colocar no mercado como um terapeuta holístico
e eu atendo só um desses quesitos aqui, né? Eu posso até atender, mas se eu não faço o físico, eu tenho alguém para indicar. E é o que eu faço hoje, né? Eu tenho alguns terapeutas que trabalham na parte física, eu tenho 3 que eu indico para esses terapeutas. Então é importante. Como que eu indico? Conhecendo o trabalho deles. Energia. O que é energia? Energia é emanação divina e cósmica. Ela cria e sustenta tudo e a todos, né? Então, nós somos energia condensada. E essas energias, elas atuam em diversos níveis e frequências. A gente está numa frequência mais material por conta da energia condensada, certo? Elas atuam em estágios e faixas. Então, quem trabalha mais com essa parte de espiritualidade, de energia, tem muito mais contato com esse tipo de informação. Aqueles que são mais do corporal, nem todos, apesar de que nas técnicas corporais é falado sim, né, sobre as frequências. Então vocês imaginam que você tem um cliente que teve um trauma emocional de infância, né, que pode ter somatizado em uma parte do corpo. Vamos supor que ele teve muita responsabilidade dentro daquele campo familiar, era o irmão mais velho, por exemplo, e os pais tinham que trabalhar e ele precisava cuidar dos irmãos. Então, se a gente olhar pelo olhar da constelação, ele assumiu um papel de pai e mãe, coisa qual não é o papel dele naquele sistema. Então, a gente já tem ali um desequilíbrio, certo? Um outro ponto, uma criança, vamos supor, de 10 ou 12 anos, ele ainda é uma criança, né? Ele não consegue ser responsável, totalmente responsável por ele próprio. Imagina ele cuidando de mais 2 ou 3 irmãos, né? Deixar de brincar, às vezes ter que ter algum desequilíbrio escolar, porque ele está tão focado na responsabilidade, às vezes não dorme direito, não come direito, não consegue se desenvolver na parte educacional dele. Então tudo isso geram pequenas dores nele. E essas dores, elas podem ficar armazenadas em estágios diferentes, faixas diferentes, frequências diferentes no campo dele. Ele pode ter um registro disso sei lá, numa parte do corpo, nessa região aqui dos ombros e pescoço. Ele pode ter isso registrado no inconsciente dele, já que eu já cuidei dos filhos, eu não vou ter mais filhos, né? Ele pode ter isso no emocional, os meus pais, e isso assim, de forma consciente, os meus pais não me deram atenção, porque eu tinha que cuidar de todo mundo, eu me sinto sozinho sempre. Então, esse caso, essa situação em si, ela pode gerar traumas e dores e conteúdos diversificados em vários níveis do campo daquele cliente, tá? Então, um terapeuta, ele cuidando de uma técnica, ele vai trabalhar num ponto. O outro terapeuta, trabalhando em outra técnica, ele vai trabalhar em outro ponto. Tem pessoas que às vezes me procuram para constelar e falam, mas eu já constelei isso com outro constelador. Ok, foi efetivo. Ele olhou para aquela situação naquele campo, naquele momento. Porém, pode ter registros em outros campos daquela pessoa que não necessariamente a constelação vai tratar. A constelação ela vai trabalhar no campo familiar, naquele sistema. Mas o inconsciente daquela pessoa, como é que ficou? Onde que ele registrou aquilo? No campo emocional, onde está aquilo? E se a gente olhar ainda para a espiritualidade, qual foi o desafio de vida que ele fez no planejamento reencarnatório dele? Certo? Então as energias, né, de modo geral, elas podem ser manipuladas, direcionadas, transmutadas, tanto para o benéfico quanto para o não benéfico.
meio ou seres, ok? E o terapeuta, né, que vai atender todo esse cenário desses clientes com essas dores, com essas dúvidas, com esses desafios, ele precisa entender, né, sobre esses pontos, mesmo aquele que seja o terapeuta corporal, né? Eu acredito que cada técnica tenha uma técnica de autoproteção do terapeuta, né? Algumas é tampar o umbigo, a outra é fazer uma mandalinha com pedras. Então, cada uma tem algo que traz de proteção para aquele terapeuta, né? Inclusive, os terapeutas que trabalham com oráculos, né? Tem lá a questão de ter uma ancoragem, né? De uma proteção daquele terapeuta que está trabalhando com oráculo. Então é importante, já que o terapeuta vai atender os clientes nessas questões, né, e muito mais, inclusive, ele precisa ter um preparo e proteção dele próprio. Então, limpeza tanto dele quanto do ambiente, antes e depois dos atendimentos, tá? Alguns terapeutas utilizam, sei lá, uma oração, um mantra, né? Banhos, utiliza de limpezas energéticas como o reiki. Então, cada terapeuta ele tem essa preparação. E se ele tem um terapeuta que está ali acompanhando ele, esse terapeuta ele vai fazer um trabalho de perguntar como estão, né? Como que está a sua preparação, como que está a preparação do ambiente, né? Se ele tiver algum desequilíbrio por conta de algum atendimento que ele realizou, o terapeuta que atende aquele terapeuta vai auxiliar ele nisso, não só na limpeza e no reequilíbrio, mas para trazer para ele a consciência de que ele precisa melhorar em alguns pontos de proteção e até trabalhar algum conteúdo dele emocional que precise, que estartou ali no consultório com uma situação como essa que eu trouxe para vocês, daquela criança que cuidou dos irmãos, por exemplo. Às vezes o terapeuta pode se identificar com aquilo. Nós somos seres humanos, por mais que a gente tenha ética, que a gente está ali para tratar aquele cliente, volta e meia a gente se depara com histórias muito parecidas com as nossas. E se a gente não tem alguém ali, né, para falar para a gente, para acompanhar a gente naquilo que estartou dentro de nós, a gente pode entrar num desequilíbrio que muitas vezes é bem complicado de retornar ao equilíbrio. Então, como que o terapeuta pode preparar um ambiente, preparar tanto de limpeza, equilíbrio, segurança, inclusive até preparar um ambiente para facilitar o entendimento daquele cliente durante o processo terapêutico? Os terapeutas que trabalham com reiki podem utilizar o reiki, terapeutas que trabalham com magia podem utilizar a magia, meditação, tem vários tipos de meditações, defumação, tampar o umbigo, enfim, tem N técnicas. E eu sei que você, terapeuta, que estudou, que atende hoje, tem uma técnica de autoproteção e limpeza. Banhos são efetivos, sprays, né? Defumação com incenso. É claro que alguns clientes têm uma questão de sensibilidade com cheiro, né? Então é legal a gente preparar um ambiente bem antes do cliente chegar, né? Para quando ele chegar ele não tá lá naquele meio do fumacê, né? E quais são os cuidados que o terapeuta tem que ter com ele, né? Durante esses atendimentos, né? Durante e depois, né? Porque na hora que a gente está ali com o cliente, a gente está se doando para ele. Mas e depois? O que eu vou ter que dar conta? Cascas energéticas, que pode, né, a gente pode ter um contato energético com essas cascas do cliente. Pode ser cascas nossas, porque se a gente toma banho todo dia, né? Se a gente escova os dentes todo dia, se a gente lava as mãos várias vezes no dia, por que a gente não faz uma limpeza energética nossa? Por que a gente não pode acordar e aplicar um reiki para eu ter um dia equilibrado? E quando eu chegar em casa, na hora do banho ou depois do banho, aplicar um reiki para me limpar?
né? Então, para trabalhar essas cascas energéticas, emocionais, como eu já falei, né? Alguns processos dos seus clientes podem startar processos seus. A alimentação é importante, né? Eu preciso ter uma ideia do que me equilibra, nem sempre o que serve para o outro serve para mim. Então eu vejo algumas pessoas, eu não como isso, eu como aquilo, eu não tomo isso, não tomo aquilo. Então o que para mim serve como alimentação? Esse seria legal, né? Ter um acompanhamento com o nutricionista, verificar se o nutricionista de repente não quer fazer uma troca de atendimento, é bacana, ou a gente realmente, né, contratar esse nutricionista para acompanhar a gente, ou se é um terapeuta que já tem um conhecimento, né, sobre alimentação, como que eu posso equilibrar minha alimentação, porque se eu vou atender, né, com técnicas muito braçais ou que desprenda de muita energia minha, eu vou precisar ter uma alimentação um pouco mais calibrada. Se eu vou trabalhar mais no sutil, eu preciso ter uma alimentação mais sutil. Se eu sou uma pessoa que tem uma estrutura maior, eu preciso ter uma alimentação que suporte a minha estrutura. Então, tudo isso é importante. Meditação, é importante o terapeuta ter um momento de introspecção com ele, de conexão dele com o divino. E quando eu falo divino, eu não estou falando de religião ou espíritos, nem nada disso. Eu estou falando do que toca aqui dentro da gente, do que a gente acredita, né? De divino, do cosmos, né? De Deus, enfim, do que o terapeuta se conectar. Trabalhos corporais, né? Não só o trabalho corporal de massagem, mas o trabalho corporal de alongamento, uma atividade física, uma caminhada, enfim, trabalhar o seu corpo, porque principalmente o pessoal que entra na terapia holística, que fica mais focado no energético, no espiritual, a gente tende a ficar um pouquinho mais preguiçoso, né? Não é todo mundo, tá? Mas tem uma galera que fica um pouquinho mais, eu quero ficar aqui quietinho, só meditando, né? E na verdade não, algumas horas do dia a gente precisa caminhar, a gente precisa levantar, precisa fazer alguma técnica, precisa colocar o corpo para mexer, né? Porque mexer o corpo também trabalha as nossas emoções, né? Não é à toa que o nosso corpo tem muito mais água do que outros elementos. O espiritual, e eu também volto a falar, né, da conexão daqui de dentro de nós com o divino, né? O que a gente acredita, como que a gente interage. Eu interajo com o meu eu superior, eu interajo com a equipe espiritual que me ampara, né? Eu interajo direto com Deus, eu interajo com as energias, com os seres da natureza. Então é ter essa conexão, né? E esse cuidado com tudo isso. E cuidado com a armadilha mais certeira que tem por aí, e é uma armadilha nossa, o apego, né? A gente é muito apegado em várias coisas e a gente tende a se apegar ao cliente, ou pela história dele, ou pela questão financeira, porque o terapeuta ele precisa pagar a conta sim, né? Mas se esse cliente se for, como é que vai ser? Vai entrar outro no lugar, com certeza. Se você estiver se cuidando, se tratando na sua jornada de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, vai entrar outro cliente no lugar. Aquele cliente que saiu, ele vai indicar pessoas para você. Isso é fato. Grande parte das pessoas que eu atendo hoje são indicações. Então, cuidado com o apego ao cliente, né? Eu sei que a gente sempre tem algo para trabalhar. Eu sempre vou ter algo para trabalhar, eu trabalho constantemente e sempre tem algo para melhorar. E de repente, aquele cliente te procurou para tratar algo pontual naquele momento. E ele vai seguir a jornada terapêutica dele com uma outra pessoa ou num outro momento. Então, se a gente tiver o apego com aquele cliente, a gente acaba entrando em sofrimento, né? E não é para isso que a gente virou terapeuta. A gente virou terapeuta para ajudar a transformar as pessoas, ajudar a transformar o mundo. Foi para isso que a gente estudou. Trabalhando em conjunto, exercitando olos e atenção com julgamentos. Então, quando a gente
acessa um outro terapeuta, quando a gente tem um outro terapeuta de confiança, alguém que ajuda a gente supervisionando os nossos atendimentos, a gente consegue construir mais. É claro que sozinho eu caminho muito mais rápido, mas juntos a gente vai longe. Então é importante os terapeutas estarem unidos para que a gente exercite o olhos, o todo, e atenção com julgamentos, né? Isso é bem intenso e bem forte. Às vezes a gente pega um cliente com alguma história, né, de vida que reverbera, né, dentro da gente de uma forma assim de isso não é bacana, isso não é legal, isso não tá ok. Mas será que não tá mesmo? Né? Será que o que eu tô julgando não tá de acordo com a realidade que eu vivencio, as crenças que eu trouxe da minha família, experiências que eu vivi, né? Para quem acredita em outras vidas, experiências que eu vivi em outras vidas. E de repente aquele cliente, ele está manifestando, né, aquele divino dele daquela forma porque é a realidade dele. Eu como terapeuta estou aqui para acolher ele, né, e para seguir com ele nessa jornada, para que ele se conheça e ele consiga sair daquela dor. Então para isso que eu estou aqui como terapeuta. E se eu tenho um terapeuta que trabalha comigo, que cuida de mim, isso com certeza, né, vai ser muito mais fácil identificar esses julgamentos, esses gaps que a gente tem dentro de nós. E que também não está errado, está tudo certo, faz parte da nossa jornada. Então o terapeuta ele precisa, né, cada vez mais se desconstruir desses julgamentos. As coisas são como são. E a gente está aqui para trabalhar, para ajudar aí na evolução nossa, né, e do planeta. E aqui fica um recadinho para todo mundo. Lembre-se de cuidar de si mesmo. Às vezes ficamos tão ocupados cuidando dos outros que esquecemos também que somos importantes. E aqui tem algumas fotos, eu recebendo alguns cuidados, né? Aqui no espaço a gente fez um atendimento popular e durante o atendimento popular os terapeutas trocam entre eles. Então eu recebendo aqui as técnicas corporais. Então não deixem de se cuidar. A gente também precisa ser cuidado, a gente precisa ser acolhido, precisa ser olhado, ser visto. Bom, aqui está o meu contato, eu sou Adriana Paixão, terapeuta transpessoal sistêmica. O meu WhatsApp é o 983061646. O meu site é adrianapaixãoterapeuta.com.br. Facebook adrianapaixão.terapeuta. E Instagram, adrianapaixão.terapeuta. Eu agradeço muito que vocês ficaram comigo aí por esse tempo. Eu espero que isso agregue e desperte dentro de vocês esse autocuidado, esse cuidado e autotransformação que o terapeuta precisa ter.